Alguns hábitos e invenções são indispensáveis para a humanidade. Alguns consideraram tecnologias como a eletricidade e a internet essencial, mas todos são obrigados a concordar que a vida que conhecemos hoje seria bem mais diferente sem o uso do petróleo. A nossa jornada com o famoso ouro negro começa bem longe das enormes plataformas que o retiram do oceano. A história do petróleo antecede séculos antes do nosso. O meio já era de interesse de povos como os egípcios e chineses, sendo objeto de estudo de antigos pensadores gregos. Entretanto, o caminho para a indústria petrolífera, como conhecemos, apareceu apenas em 1859, quando o norte-americano Edwin Drake perfurou o primeiro poço à procura de petróleo na Pensilvânia. Em 1938, 79 anos depois da abertura do Poço dos Estados Unidos, o mundo ingressou completamente na era do petróleo, pois 30% da energia usada no planeta passaram a vir diretamente deste recurso natural. Foi só em 1939 que seria descoberta a primeira jazida de petróleo no Brasil, na periferia de Salvador, na Bahia. Muitas personalidades famosas apoiaram a campanha nacionalista em defesa da soberania brasileira sobre o recurso sob o lema "O petróleo é nosso", o que culminou na fecundação da Petrobras em 1953. A importância do petróleo para a sociedade contemporânea é de fato notável. A ideia de que o petróleo só serve como combustível está há muito tempo ultrapassada, tendo em vista que tal recurso também é utilizado como matéria-prima para os mais diversos produtos, como calçados e até mesmo como cosméticos. Economicamente, o petróleo é uma fonte de energia extremamente importante, apesar de apresentar a desvantagem de um recurso finito. Além da produção de energia, o petróleo fornece uma gama de compostos que o tornam uma fonte de substâncias muito eficiente. Para a extração desses compostos, é necessária a utilização de um processo de separação denominado destilação. Industrialmente, esse processo de separação é denominado craqueamento e é realizado em instalações conhecidas como refinarias de petróleo. O objetivo da destilação é desmembrar o petróleo em suas frações básicas de refino, tais como GLP, gás combustível, nafta, querosene, gasóleo atmosférico, que é o óleo diesel, gasóleo de vácuo e resíduo de vácuo. A destilação atmosférica, que é um processo onde o ar atmosférico é resfriado progressivamente até a formação de uma fase líquida rica em oxigênio, que se condensa a uma temperatura superior à do nitrogênio, inicia-se após a dessalgação e pré-aquecimento do petróleo. É a forma mais simples de separar os constituintes do petróleo e é a primeira operação de separação da refinaria. Utilizaremos duas estratégias, ou fazer produtos idênticos aos produzidos na indústria petroquímica, ou produzir produtos semelhantes de fácil preparação a partir de biomassas que possam substituir os produtos petroquímicos. Composição química do petróleo. A composição do petróleo é uma mistura complexa de inúmeros compostos orgânicos, predominando hidrocarbonetos saturados e aromáticos. Os hidrocarbonetos são um grupo de compostos orgânicos que possui apenas átomos dos elementos carbono e hidrogênio, CXHY. Outros compostos, além do carbono e hidrogênio, podem ser encontrados. Esses elementos são chamados de heterotômicos e contêm um ou mais átomos de nitrogênio, enxofre e oxigênio, formando o composto NOS. A formação do combustível ocorre devido ao acúmulo dos restos da composição desses organismos no fundo de oceanos e mares. Ao longo de milhares de anos, esses depósitos ficam acumulados em ambientes sem oxigênio, com temperatura elevada e sendo pressionados pela crosta terrestre. Com isso, eles vão sofrendo diversas modificações e reações químicas até darem origem ao que corresponde à substância que chamamos de petróleo. É importante lembrar que essa é uma fonte de energia não renovável, ou seja, isso significa que é uma fonte limitada e eventualmente irá se esgotar na natureza, demorando milhões de anos para se formar novamente. Dessa forma, sua exploração descontrolada pode acabar com as reservas ainda existentes. Benefícios e impactos. Primeiramente, cumpre ressaltar que a sustentabilidade está ligada ao desenvolvimento tecnológico e econômico sem agressão ao meio ambiente, usando os recursos naturais de maneira inteligente, possibilitando a manutenção deles,
rios, lagos, oceanos, florestas, matas e garantindo a existência de vida no futuro. Sendo assim, cada atividade realizada pelo ser humano deve levar em consideração, primeiramente, a sustentabilidade, tornando sustentável o desenvolvimento com ações que possam suprir as necessidades humanas e sejam socialmente justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis, resguardando as gerações futuras. É indubitável que a extração do petróleo gera impactos ambientais e sociais, tanto diretamente quanto indiretamente, uma vez que essa atividade se constitui na intervenção do meio ambiente para a extração de um recurso natural com potenciais impactos ambientais. Por outro lado, os impactos podem ser positivos, através do aumento da arrecadação tributária e um aumento no dinamismo econômico da região. Por isso, cabe a análise cuidadosa do que é mais vantajoso tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, sob a ótica da sustentabilidade. O grande vilão do aquecimento global, os Estados Unidos, já anunciou que nos próximos 10 anos estará investindo em energia solar, eólica, biomassa para se livrar da dependência do petróleo. O governo brasileiro está decidindo exatamente o contrário. Além da poluição marítima, consideram-se outros tipos de poluição, como o do ar, aumentada pelos veículos com o uso da gasolina. Diversas fontes de energia alternativa vêm sendo debatidas, principalmente nos últimos anos, onde muitos países estão voltando seus olhares para a causa sustentável. Algumas fontes de energias alternativas, segundo previsões, vão ganhar destaque como substitutas do petróleo, como é o exemplo da gasolina sintética, que pode ser obtida através do carvão, a qual, por falar nele, também é um combustível substituto barato e abundante. Como vimos até aqui, a maioria das funções desempenhadas hoje pelo petróleo podem ser substituídas por outros hidrocarbonetos minerais ou similares de origem vegetal. O gás natural também é o substituto mais viável para a nafta, derivado do petróleo, que é transformado nas centrais petroquímicas responsáveis pela produção das chamadas olefinas, que é o etileno, o propileno e o butadieno, que são matérias-primas dos polímeros sintéticos. Os plásticos estão presentes e são muito necessários no nosso dia a dia. E já que falamos em plástico, todo mundo conhece o álcool e o biodiesel como combustíveis alternativos genuinamente brasileiros. É interessante lembrar que o etanol e os óleos vegetais também podem ser utilizados na fabricação de plástico. A humanidade pode recorrer por uma transição civilizada. Por tudo isto, considerando apenas as tecnologias já dominadas e os recursos já disponíveis, o mundo pode administrar uma transição da civilização do petróleo para um outro modelo de uma forma muito gradual, sem grandes choques ou rupturas. Se colocarmos na equação todas as possibilidades ainda por descobrir e desenvolver, as expectativas se tornam ainda maiores. Parafraseando o dramaturgo inglês T.S. Eliot, a era do petróleo não terminará com um estrondo, mas sim com um suspiro.